Salve galera, mais um dia do canal Solo Planet FC, eu sou o Lanzito para falar de Copa do Brasil. No caso aqui, os jogos de volta da terceira fase da competição, né? No caso aqui eu vou fazer o vídeo em duas partes. Na outra parte ali eu vou falar dos restantes das partidas que complementam essa terceira fase da competição. No caso, falar de alguns jogos aqui da última terça-feira. No estádio Independência tivemos o duelo entre Cruzeiro e Náutico, onde a equipe do Cabuloso acabou levando a melhor, vencendo por 2-0, no caso aí, um amplo domínio da equipe cruzeirense, acabando levando a melhor. No caso, no primeiro jogo havia perdido por 1-0 para o Náutico e conseguiu reverter o placar, terminando assim o placar agregado, né? Cruzeiro 2, Náutico 1. No jogo ali foram com gols do William aos 9 minutos da segunda etapa e aos 45 o Richard decretou a classificação do Cruzeiro, terminando assim Cruzeiro 2, Náutico 0. Nesse jogo também, né, tivemos o duelo entre Fluminense e Paysandu, né? No caso, o Fluminense já havia vencido o primeiro jogo no Maracanã por 3-0. E no caso também venceu novamente por 3-0, no caso aí com gols ali do Germancano, do Keno e do John Kennedy, decretando assim a classificação da equipe das Laranjeiras para as oitavas de final. Aí além desse jogo também, né, tivemos no estádio Novelli Júnior em Itu, o duelo entre São Paulo e Ituano e São Paulo, né? No caso, o primeiro jogo já havia empatado em 0-0 no Morumbi. E no jogo da volta, né, no caso, com algumas mudanças ali no time titular, né? O Caleri ficou de fora por questão aí de ter ficado uma dengue, né? No jogo anterior ele ter jogado até com uma febre ali de 39 graus. Aí no caso até com o Luciano e Marcos Paulo ali na frente. São Paulo criou algumas boas chances ali na primeira etapa, também no segundo tempo voltou melhor, né? No caso ali o Ituano acabou indo um pouco mais vezes ali, então sobrou alguns espaços. E no caso ali com o gol do Wellington Rato ali, ele entrou aos 16 minutos e aos 18, ali no caso pelo lado direito, né, arrancou ali, puxou, se livrou ali de dois marcadores, chutou de fora da área, decretando aí a classificação do São Paulo, terminando assim, Ituano 0, São Paulo 1. No caso aí praticamente as equipes se enfrentaram aí, é a terceira vez que eles se enfrentam na temporada, né, no Campeonato Paulista foi 0-0, no jogo da ida Copa do Brasil também 0-0, dessa vez aí teve um gol no confronto e assim o São Paulo avançando para as oitavas de final da competição. E na Arena da Baixada também tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e CRB, né? No caso, o primeiro jogo, a equipe alagoana havia vencido por 1-0, né? E no caso, o jogo da volta, logo no início ali, com o Anselmo Ramon abriu o placar, ali por volta dos 8 minutos. E depois, na segunda etapa, ali, com 2 gols do Alex Santana, né? No caso aí, que levou a decisão para os pênaltis. E nas penalidades, o Atlético Paranaense levou a melhor, vencendo por 4-2, né? No caso, pelo lado do CRB, ali, o goleiro Diogo Silva perdeu a cobrança, né? No caso o Bento adiantou, ele teve que voltar, aí acabou batendo da mesma maneira, também o Bento defendeu. E também o chute do Anselmo Ramon que bateu na trave, terminando assim Atlético Paranaense 2-1 aí no tempo normal e nas penalidades 4-2, avançando para as oitavas de final. E vamos falar dessa super quarta-feira também bastante movimentada. Também mais definições de equipes classificadas para as oitavas, né? No caso, falar aqui do duelo entre Santos e Botafogo Ribeirão Preto, jogo realizado na Vila Belmiro, onde a equipe da Vila acabou levando a melhor, vencendo por 1-0 aí, com um gol do zagueiro Messias no início da segunda etapa. Caso o Santos já havia vencido o primeiro jogo fora de casa por 2-0 e confirmou a sua classificação para as oitavas de final do campeonato. Também tivemos na Ilha do Retiro o duelo entre Sport e Curitiba, né? Depois do grande jogo de 2 semanas atrás ali, né? Do 3-3. A partida de ida, nessa segunda partida, na partida de volta, o Sport acabou prevalecendo, apesar de alguns desfalques ali por lesões ou cansados. Mesmo assim conseguiu fazer uma boa atuação e ali, sobre ser dominante, conseguir fazer o resultado ali, no caso ali com gols do Everton e do Wanderson. A equipe da Ilha do Retiro acabou avançando para as oitavas de final aí, no caso aí é o famoso faz o Pix aí, CBF. Também tivemos no Pará, né, o duelo entre Águia de Marabá e Fortaleza, né, no caso o primeiro jogo já havia sido ali 6-1, né, praticamente ali já tinha definido a classificação já naquela primeira partida, né, o segundo jogo foi mais protocolar para confirmar a classificação. E tivemos ali a vitória do Fortaleza por 2-0 com gols ali do Benevenuto, do Romarinho e do Vinícius Zanocelo, decretando assim Águia de Marabá 0, Fortaleza 2, né? No agregado ficou 8-1 para a equipe cearense.
E na cidade de Uberlândia tivemos o duelo entre Tombense e Palmeiras, né? No caso, o primeiro jogo no Allianz Parque, a equipe do Alviverde Ponente já havia vencido por 4-2. Dessa vez para que a gente foi com um time reserva ali e acabou empatando em 1-1 com o Tombense. No caso, o Breno Lopes abriu o placar por volta dos 13 minutos da primeira etapa, e depois no segundo tempo ali o Alexandre empatou para o Tombense, terminando assim, Tombense 1, Palmeiras 1, no agregado foi 5-3 para o Palmeiras. E um outro duelo também que tivemos aí, alguns jogos aí com muitas emoções, né? No caso, no estádio Bento Freitas tivemos ali o duelo entre Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, né? Onde a equipe do Chavante acabou saindo na frente ainda na primeira etapa, com o gol ali do Marcos Jonathan. E na reta final ali, o Zaratio fez o gol de empate ali, terminando assim. O Brasil de Pelotas 1, Atlético Mineiro também 1. Mais uma atuação que o Galo vem até abaixo na temporada, né? Foi sofrida, mas conseguiu aí a classificação para as oitavas de final da competição. Também tivemos no estádio Independência também o duelo entre América Mineiro e Nova Iguaçu, né? No caso a equipe mineira já havia vencido no Rio por 2-1. E no jogo da volta aí também a equipe dominando aí o jogo, conseguiu aplicar ali uma sonora goleada, vencendo por 5-0 aí. Destaque aí para o Aloysio aí, que fez 2 gols na partida, aí o Boi Bandido decidindo aí para a equipe do Coelho, e assim a equipe avançando para as oitavas de final. E no Maracanã tivemos aí muitos gols aí, no caso aí a sonora goleada do Flamengo diante do Maringá por 8-2. No caso ali o primeiro tempo ali praticamente tinha terminado 4-1, né? No caso, ali o Flamengo saiu na frente com o Thiago Maia, né? Teve ali, no caso ao todo ali, o Pedro fez 4 gols da partida. Também nós tivemos o gol do Gabigol de pênalti. O Gerson também deixou o dele e o Everton Cebolinha. E pelo lado do Maringá, né? No caso teve o gol contra do Fabrício Bruno. Ali o zagueiro do Flamengo jogando contra o Patrimônio ainda na primeira etapa. E no segundo tempo ali o Bruno Lopes diminuiu para o Maringá, terminando assim, Flamengo 8, Maringá 2, né? No caso aí do placar agregado ficou 8-4 e o Flamengo aí avançando para as oitavas. E também outro jogo que também teve decisões nos pênaltis foi o duelo entre Corinthians e Remo, jogo realizado na Neoquímica Arena, logo aí com 1 minuto de jogo aí, uma bela jogada ali entre o Watson e o Yuri Alberto, né? Ele arrancou ali pelo lado esquerdo, acabou ali finalizando sem chance para o goleiro Vinícius abrir o placar para a equipe do Corinthians, né? Continuou ali fazendo aquela pressão inicial, né? Já conseguiu o gol logo cedo aí, que era o melhor cenário possível. O Remo foi criar alguma oportunidade, alguma coisa já quase no final da primeira etapa. Depois o Corinthians conseguiu imprimir um certo ritmo e nos acréscimos ali o Roger Guedes, ali aos 48 minutos, fez o segundo gol do Corinthians no jogo, levando assim para as penalidades. E nas penalidades o Corinthians levou a melhor, vencendo por 5-4, né? No caso ali, a única cobrança perdida ali foi a do Remo ali com o Leonan, onde o Cássio fez mais uma grande defesa ali, né? O Cássio sempre muito decisivo nas penalidades e assim garantindo a classificação para as oitavas de final, né? Mesmo após essa classificação aí, o técnico Cuca já não é mais treinador da equipe do Corinthians devido a todos os problemas aí ocorridos aí nessa última semana aí, entre outras polêmicas, obviamente que não vou entrar em detalhes aqui, muitos já sabem do ocorrido, então vamos falar aqui somente de futebol e seguir em frente agora, dessa vez aí, Corinthians avançando para as oitavas de final da competição. E fechando aqui, né, no caso, nessa quinta-feira teremos ainda mais 4 partidas, né, que fecham essa terceira fase, né? Teremos o Bahia e Volta Redonda, na Fonte Nova, às 19 horas. O Bahia venceu o primeiro jogo por 2-1, né? Tem uma boa vantagem aí para pode aí garantir a classificação, né? O Volta Redonda precisa fazer 2 gols de diferença para avançar. Outro duelo também teremos no Newton Santos, teremos Botafogo e Ipiranga. No caso, o primeiro jogo a equipe Botafogo aí se venceu fora de casa por 2-0, né? No caso ali, só depende disso para garantir a sua classificação, né? Uma derrota por 1 gol de diferença ou um empate garante o Botafogo nas oitavas de final. E também no estádio Rei Pelé também teremos o duelo entre CSA e Internacional, né? No caso, o primeiro jogo a equipe colorada venceu por 2-1, e no caso aí buscar a classificação no jogo desta quinta-feira. E fechando aqui com o Grêmio e ABC às 21h30. No caso, o primeiro jogo no Frasqueirão, a equipe gaúcha levou a melhor por 2-0 e agora pretende aí confirmar sua classificação, ou será que o ABC vai surpreender? No caso, as equipes classificadas até então, né? No caso aí a maioria da Série A, temos ali somente o Sport da Série B. E se confirmar, dependendo dos demais jogos, poderemos ter as 16 equipes das oitavas, 15 da Série A
e uma da B, né? Ou pode haver o contrário, mas no caso aí a maioria das equipes que estão avançadas são da Série A. E é isso aí, fechando aqui o vídeo de Copa do Brasil, né? Então fiquem ligados aí que terá um outro vídeo aí falando dessas demais partidas e assim encerrando sobre os jogos da terceira fase da competição. Aí no caso, já na próxima semana teremos o sorteio para definir os confrontos das oitavas de final. Então vai ter vídeo aqui que eu estarei comentando sobre esses duelos aí, quais são os favoritos. No caso, né, lembrando, dependendo do momento que as equipes estarão dentro do contexto ali do sorteio. Então, obviamente você acompanha tudo no canal Só Fazer UFC, então curta esse vídeo, compartilhe bastante aí para gerar mais engajamento. E quem está chegando agora no canal aí, seja bem-vindo. Deixa aí, ative as notificações aí para receber novos vídeos quando estiver disponível. E é isso aí, é o Só Fazer UFC, porque aqui a Copa do Brasil tem muita procedência. Valeu!